Muito bem, são 8 horas e 55 minutos aqui no estúdio panorâmico da Rádio A Voz FM. E esse que vos fala, pastor Luiz Hamilton, com o programa Painel Lagoas, notícias, entrevistas, reclamações, soluções. Não importa o bairro, não importa a cidade, você tem um espaço democrático aqui da Rádio A Voz FM. E hoje não é diferente, você nos acompanha no www.avozfm.com.br e também na www.radiosnet.com.br e lá você digita a Rádio A Voz FM e nos encontra. Temos o aplicativo para quem tem um Android no seu celular, no caso, a rádio acento agudo no ar, a Voz FM 87,9. Temos a nossa fotógrafa profissional aqui também, exclusivamente para a Rádio A Voz FM, porque é aos pouquinhos. Conosco o presidente do Diretório Estadual em Alagoas, do PCL, Flávio Moreno. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos, bom dia, pastor Hamilton. A rádio está diferente, né? A Voz cada vez mais crescendo, a rádio demonstrando seu poder e na graça de Deus e nas bênçãos de Deus, com certeza ela vai crescer cada vez mais, tenho certeza disso, para atender a comunidade. Daniel Denis, presidente dos feirantes do Benedito Bentes II. Bom, importante. Tá mandando aqui, bom dia, pastor Luiz Hamilton, bom dia, Flávio Moreno. Tá ligado, pessoal do 2, ligadinho. Vamos lá. Passagem de ônibus. O que é que está acontecendo nas suas redes sociais? O senhor se manifesta como presidente do Diretório Estadual, como um homem público e como cidadão. Como é que uma passagem vai de R$ 3,65 para R$ 4,10? Que aumento é esse, tão significativo, e sempre tem a desculpa, são os transportes alternativos. Isso todo ano, essa desculpa já está fajuta. Não existe renovação de frotas, a concessão já está ultrapassada, houve pintura nos ônibus enferrujados, velhos. O Tasso esteve aqui, foi muito brilhante, mas ele disse que houve algumas compras, da época que ele foi superintendente da SMTT, mas de lá para cá, só pintura. Além disso, os terminais, totalmente, o do Benedito Bentes, horrível, o terminal oficial. Flávio, olha, o povo aqui já está... Passagem de ônibus em Maceió. A bola é sua. É um absurdo esse aumento, essa proposta de aumento. A gente já fez as devidas manifestações e encaminhamentos para que ela não venha a existir, seja cancelada, seja interrompida. A gente entende que numa inflação no período de apenas 3%, você aumentar a passagem a 12%, é um absurdo. Está sendo aumentado quase 4 vezes a mais do que a inflação do período. Então, tanto a prefeitura como as empresas de ônibus, elas não podem fazer isso com a população. A população vem sofrendo já com os salários, né? Que cada vez mais, embora tenha tido um aumento do salário mínimo, mas a representação da passagem de ônibus para o trabalhador comum representa quase 20% do salário mínimo que ele vai gastar só nessa condução de ida para casa e volta de casa. Então nós entendemos que é absurdo. A prefeitura ela esqueceu de fazer as ciclovias, a prefeitura esqueceu de estar fazendo uma mobilidade urbana, melhorando as vias públicas, vem só tapeando, fazendo uma jogadazinha aí de marketing, colocando um asfaltozinho que nos próximos períodos de chuva está tudo emburacado de novo. Então, na verdade... Você acha esse empréstimo só para isso? Esse empréstimo, vamos falar sobre o empréstimo, mas passagem de ônibus, você visitou algumas empresas? São quantas empresas hoje aqui em Maceió? É um absurdo, porque a prefeitura recebeu um empréstimo, como você bem falou, nós já aqui debatemos sobre isso, sobre esse empréstimo de 70 milhões de dólares aí. Mas teve um agora, o presidente do Sindipref, aqui, o nosso amigo Sidney Lopes, falou que teve um agora de 15 milhões, já no finalzinho de dezembro, de novembro e dezembro. Então a prefeitura ela está se endividando, o FPM, né? E essa conta vai cair para a população, no aumento de IPTU,
no aumento dos serviços da prefeitura. Então, na verdade, vai cair para a população pagar, como teve aumento já de IPTU também. Então, a gente está vendo que realmente ele vai deixar essa conta, essa dívida, para o próximo gestor. E aí a gente queria falar por que eles não implantaram o VLT aqui, o veículo leve sobre trilhos. É porque existe um arrumadinho com as empresas de ônibus? Como é, rapaz? Será porque não deixa o desenvolvimento chegar aqui? Porque se você tem esse projeto do VLT sendo tocado realmente, que seria sair da parte de baixo e chegar até o aeroporto, você atenderia aproximadamente 500 mil pessoas. Então, na verdade, o VLT, as ciclovias, nós estamos vendo nos ônibus, né? Ônibus em más condições de uso, as filas enormes, os atrasos, não houve a renovação dos ônibus, a auditoria está sendo tocada ainda em relação a essa situação dos ônibus e dos aumentos. Então, na verdade, nós estamos vendo que a prefeitura parece que fechou os olhos para esses problemas que acabam atingindo a maioria da população que usa, é usuário de ônibus. Já fui muito lotado para ir para a escola, para voltar da escola, para ir para o trabalho. Então, eu sei o que essa população, eu sei o que os usuários de ônibus sofrem. Você que é usuário e não concorda, liga para cá, 3338-2403. Passagem de ônibus, não pode isso acontecer. Tão alto. Agora, as empresas são as mesmas. O 6 por meia dúzia. Por exemplo, a frota diminuiu. Algumas rotas não existe mais. Alguns ônibus é reclamação da população. O presidente do diretório do PSL também se manifesta, como está se manifestando aqui, mas haverá alguma manifestação na rua com faixas, Flávio? Olha, nós entendemos que os encaminhamentos, né? Existem algumas comunidades, algumas entidades que já estão fazendo essas manifestações, têm o nosso apoio, nossa solidariedade, e mais ainda, a representação que a gente está fazendo, tanto no Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, né? Para inibir esse reajuste absurdo. Porque esse reajuste absurdo, como eu falei, até acaba atingindo o grosso da população assalariada, os mais humildes, aqueles que já estão com os recursos mensais já esgotados, né, que tem gasto, né, com aluguel, gasto com alimentação, gasto com vestiário, gasto com remédio, e acaba atingindo em torno de 20% a passagem de ônibus. Com esse aumento, vai acabar atingindo 20% do salário do trabalhador que ganha o salário mínimo. Então, na verdade, é um absurdo, a prefeitura tem que rever isso. Mas os fiscalizadores, a Câmara, como é que não passou pela Câmara dos Vereadores? E logo no recesso, finalzinho do ano, no recesso, e como é que foi a situação? Transpal, SMTT e a Câmara, praticamente, que representa quem concede a concessão, são os vereadores, aprovada, sancionada pelo prefeito. Como é que esse aumento tão abusivo é aquela coisa, vou jogar no alto, colou. Como é que fica, Flávio? É um absurdo. A gente vê uma ausência da Câmara de Vereadores nessas discussões. A Câmara de Vereadores, como fiscal do poder público municipal, ela devia estar se empenhando que está em período de férias, que se convoque extraordinariamente, que se coloque na pauta essa questão. Agora, a gente não pode ver os vereadores ausentes, um ou outro que ainda conseguiu prestar alguma declaração, mas uma minoria que se não conta na palma da mão, em 3 dedos. Então, na verdade, a ausência nessas discussões. Esse seu sorriso é um meu crítico, eu não estou entendendo. Essa sua fisionomia, esse seu sorriso, é uma crítica ao Poder Legislativo? Cadê eles, né? Que deveriam estar fiscalizando essa situação daqui específica de Maceió. O poder público ele é fiscalizado pela Câmara Municipal, pelo Legislativo Municipal.
essa ausência de fiscalização, porque eles não estão cobrando as ciclovias, porque não cobra a VLT, existe um projeto para isso, existe até recursos do governo federal que podem ser implementados aqui, porque não colocam para frente, porque não melhoram a frota, não cobram as empresas de ônibus a melhora das frotas, a frota, renovação da frota, porque não acabam com esses atrasos absurdos dos ônibus, as filas, porque não cobram a prefeitura para que ela cobre as empresas de ônibus uma melhor eficiência, uma concessão. Na medida que você tem uma concessão, ela pode ser revista, inclusive. Então, não tem cabimento. Mas tem empresas que já são permanentes, né? Infinitamente. Por exemplo, a Real Alagoas é infinito, talvez a mais organizada de todas, né? A mais estruturada. Mas, para o Benedito Bentes, lutou muito para pegar aquela rota. Mas falta um ônibus para aquela rota. É uma cidade dentro de Maceió. Com certeza. E chegue lá 4 da manhã e veja a dificuldade dos moradores com a quantidade, que são poucos ônibus. Acham que são muitos, mas eu tive aqui com alguns líderes comunitários, os presidentes de associações daquela região, a comissão do RenovaBio, e falaram que não tem 130 ônibus. Lá são quase 34 bairros, conjuntos, que é o complexo, né? Então, tudo que tem um problema aqui, constrói um conjunto lá. Às vezes até sem infraestrutura, né? Não tem creche, não tem, às vezes, saneamento. Então, é complicado. Agora, a passagem, você virou o ano pensando nisso. O que fazer para defender o trabalhador? Porque, exemplo, tem dias que você não tem R$1 para comprar um pão. Como é que o cara, por exemplo, o cara sai do Trapiche para o centro, vai pagar R$4,10? Quem sai do Benedito Bentes para o poderia ser diferenciado o valor. Quanto mais distante, o valor dentro de uma realidade. Por exemplo, Prado, Trapiche, Pontal, para tudo por cento, tudo que vem por cento mais próximo, o outro valor. Entendeu? Eu acho que essa é a condução. E como é que fica, Flávio? Vamos voltar e vamos falar sobre mudanças na Câmara Municipal de Maceió. A sua expectativa, perde 10, 12, 15, só voltam 10, só voltam 12, porque a mudança vai ser grande. Vai acontecer a mesma proporção que aconteceu no Senado da República? Eu acredito que em torno de 50% ali da Câmara Municipal vai deixar de estar ocupando a vaga. Então a gente coloca aí aproximadamente 10, 11 vereadores não voltam mais. Pode pegar o chapéu, ir para casa, não voltam. Chamar o Raul, né? E chamar o Raul. Raul Gil. Realmente não vai voltar porque existe um processo de renovação natural e com os partidos agora não podendo coligar, o partido tem que apresentar sua chapa completa. Então, esses vereadores de mandato vão formato foi o melhor, sabe? Esses vereadores vão ter dificuldade de formar chapa porque tem que ter uma cauda. E quem é que quer fazer uma composição com um vereador já de mandato? Quem não é vereador? O partido que já tem eles 5, 7, 2 ou 3 dançam. Vão dançar. Só nesse partido X. No Y, porque está complicado. Se você citar os 21, que agora vai para 25, os 21, poucos sabem a totalidade dos 21, nome e sobrenome. É muito delicado porque a população não percebe a manifestação. Muitos não abrem nem a boca em discurso nenhum. Então a mudança você acha que é real? Vai ser real. Em 50% aí. Esse aumento de passagem vai refletir na eleição? Vai refletir também. A população ela está com um processo de renovação. E a renovação que aconteceu em âmbito federal, no Senado, na Câmara Federal, ela vai existir nos municípios novamente, vai existir nas câmaras municipais, nas prefeituras. Isso é um processo irreversível. Já vem gradativamente crescendo a cada eleição. Em 2018,
foi o ápice, e agora, em 2020, esse processo de renovação continua. Aqui o PSL em Alagoas, nós já temos chapas em 50 municípios, com majoritário e proporcional. Então nós temos alguns municípios onde nós vamos ter composição. Então a gente já tem aproximadamente 500 pré-candidatos. Hoje, isso em em relação 50, a partido, quantos municípios? 50 municípios. Arapiraca está no meio? Arapiraca no meio. Palmeira dos Índios? Palmeira dos Índios. Marechal Deodoro? Marechal também. Maragogi? Maragogi também. Estou indo para cidades grandes, né? Penedo, Coruripe. Nós vamos... A chapinha do PSL vai para cima, não tem esse negócio de Romário, cacique, de cacique político. Essa cidade aqui é minha, tá no meu bolso, essa cidade aqui é minha usina, porque tem algumas cidades aqui que algumas famílias colocam como se fosse a usina, né? A empresa, né? A fonte de renda da família. Então nós vamos sim fazer o devido enfrentamento, nós vamos sim, com a militância do PSL, os filiados do PSL, aqueles que defenderam o Bolsonaro em 2018, que estão conosco, nós estaremos indo para a renovação nesses municípios. Então são 50 municípios, a tendência é crescer um pouco mais. Alguns nós vamos fazer composição e alguns nós vamos com cabeça de chapa, prefeito e vice, com a chapinha de vereadores bem formada, para estar elegendo, montando uma bancada forte de vereadores. Aproximadamente, a gente faz o cálculo aí, em torno de 80 vereadores no estado. O PSL? O PSL. Prefeituras, a gente já tem a disputa em torno de 20, 30 prefeituras como cabeça de chapa. Marechal tem alguém? Marechal. Um nome forte? A gente está em composição, fazendo uma composição. A gente está... Arapiraca também. Já tem um... Seu sorriso está aquela situação tranquila, né? Já está a situação porque a gente vem fazendo um trabalho, já pegamos o partido PSL do zero em 2018. Então já vão completar aí 2 anos, em março agora completam 2 anos que a gente está à frente do PSL aqui no estado. Pegamos do zero, montamos uma chapa em 2018, do zero, uma chapa que deu sustentação à campanha do Bolsonaro aqui, com 30 candidatos, né? 10 a deputado federal, 20 a deputado estadual, eu saí ao Senado, o Josan saiu ao governador. Então eu tive 142 mil votos, então a representatividade no estado eu tive votos, por exemplo, Arapiraca, mais de 9 mil votos, Rio Largo, 4 mil votos e poucos, em Marechal, 3.200, então tive uma votação expressiva nesses municípios. Então a gente tem apoiadores, tem pessoas que têm uma ligação com a gente e a gente vai continuar trabalhando. Aqui em Marcel foram 76 mil votos. A onda Bolsonaro enfraqueceu, fortaleceu, e como é que vem? Vamos para o intervalo cultural. A onda Bolsonaro continua, vai influenciar em 2020. Daqui a pouco voltaremos com Flávio Moreno.